Uou! Salve, salve Santa Catarina! Muito boa tarde para você que segue sintonizado na NDTV Record em todo o estado ou para você que está em outro ponto desse mundão redondo conectado pelo ndplay.com.br. Eu sou Marcelo Cabral, esse é o Clube da Bola que está só começando. Sabadão de muito futebol, daqui a pouco pela Série B tem Avaí e Atlético Goianiense na ressacada, o Leão contra o Dragão. Amanhã o Tigre entra em campo de técnico novo no Heriberto Wilson contra o Volta Redonda. A Chape já atuou, jogou na abertura da 7ª rodada na quinta-feira, ficou no empate em 1-1 com o Atlético com H, aquele Atlético lá do Paraná. Pela Série C, o Brusque joga hoje no Gigantinho contra o ABC. Figueirense, só na segunda-feira, pega o Itabaiana em Sergipe. E pela Série D, a quarta divisão nacional, nossos representantes entram em campo ainda hoje. Tem Azures contra o Barra e também um clássico do nosso futebol, Marcílio Dias e Joinville, jogo em Itajaí. Na Elite, olhos voltados para o jogaço de amanhã na tela da NDTV Record. Botafogo e Inter, o aquecimento é às 7h30. Você aí da poltrona, meu senhor, minha senhora, vocês podem participar também do programa, é fácil, é muito fácil, é facinho demais. Nosso WhatsApp já está na tela, é o 48 99191 4706. Manda uma mensagem, um comentário, vale uma foto legal com a sua família, um palpite para os placares de hoje, uma pergunta para os nossos comentaristas. Só não vale mandar palavrão, ofensa, xingamento e aquela pegadinha no apresentador, né? Aquele nome de duplo sentido, não vale mandar isso para o apresentador não cair da bobeira aí, não vacilar. Deixa eu apresentar o nosso time então. A gente começa com o Semensat lá no sul do estado, é técnico novo, tem novidade e tem jogo amanhã em casa. A torcida com certeza está ansiosa e você também. Boa tarde, Semensat. Boa tarde, Marcelo, um abraço a quem nos acompanha. Bom, Marcelo, o torcedor estava pedindo a queda do Zé Ricardo, o Criciúma mudou. Estava pedindo a contratação do Eduardo Batista. O Criciúma foi muito rápido, trouxe o Eduardo Batista na quarta-feira na representação, ele já chegou, trabalhou. Nesse intervalo aí, o Criciúma afastou 2 jogadores, um deles você conhece aí. Não sei se você vai lembrar, mas ano passado ele passou pelo Avaí, o Gabriel Barros, passagem discretíssima, e o Criciúma, mesmo com os números muito fracos dele, o contratou e aqui foi exatamente a mesma coisa. Foi afastado, está treinando em separado, a informação que eu tenho é que foi arte em disciplina, o mesmo ao Gabriel Novaes. Esse até mostrou futebol, mas se machucou, ficou fora e na partida passada contra a Chapecoense, circulou aí nas redes sociais, ele se negando a fazer o trabalho de aquecimento que fora pedido pelo Juvenilson, o preparador físico do Criciúma, que permanece. Sai o Zé Ricardo, mas fica o Juvenilson. O Eduardo Batista chega com um auxiliar direto e um outro para trabalhar diretamente com números e tudo mais, não é especificamente um auxiliar de campo, né? Então o Eduardo chega com mais 2 profissionais que o estão acompanhando, já deu a entrevista de apresentação dele na quinta-feira, falou tudo aquilo que o torcedor do Criciúma gosta de ouvir, de raça, de time que tem que vibrar, essa coisa toda. Então está se criando um clima muito bacana para o jogo de amanhã, às 4h no Heriberto Wilson. Se São Pedro colaborar, e hoje o dia está maravilhoso aqui, céu azul brilhando, tempo agradável, eu acredito que amanhã nós teremos o maior público do Criciúma na temporada. Foi no jogo contra o Bragantino, 11.606. A expectativa é que pelo menos 12, 13, 14 mil torcedores, para os mais otimistas, estejam no Heriberto Wilson. Tudo passa por uma mudança no comando técnico e por uma vitória domingo para mudar amanhã, para mudar o astral. Mas tem uma coisa, né, Marcelo, para finalizar. O departamento de futebol já foi trocado. O Éder e Juliano foram demitidos, veio um novo executivo. Agora o treinador foi trocado, certo? Vem novo treinador. Se os resultados não vierem, a gente vai chegar à conclusão óbvia que o problema está nos jogadores. Então agora a bola está com eles. Tá certo. Detalhe, não, pessoal de casa, não que eu fique reparando nos braços dos meus colegas, mas Renato Semensat, o tênis está te fazendo bem, tá com os bração aí, ou a camisa é o número menor? Explica pra gente, é o backhand, como é que é o saque, o ataco. E outro detalhe, detalhe número 2, você fica bem de azul, hein? Muito bem de azul também. Muito Fico tênis? bem de azul.
Minha mulher também acha. Ela fala pra mim que eu tenho que sair de azul, eu saio de azul. Eu sou um cara obediente. E eu acho que a camisa, é a camisa que diminuiu na lavagem, viu, Marcelo? Não acho que eu tô forte, não. Tá forte, hein? Tá certo. E o Renato fica com a gente pra gente falar bastante aí das novidades do Criciúma. Daqui a pouco tem um bate-papo também, uma entrevista. Pegamos alguns trechos da entrevista de Eduardo Batista, novo técnico do Tigre. Aqui nos estúdios em Florianópolis, comigo, representando a nova geração do jornalismo esportivo, Ian Cel chega pra falar de Avaí, de Figueirense e de muito mais do nosso futebol. Ian, boa tarde, sempre uma alegria te receber. Tudo bem, Mancha? Boa tarde a você, boa tarde ao Renato, aos nossos telespectadores. Bom, tivemos uma semana aí de derrotas aqui na capital, né? O Avaí acabou perdendo a primeira, perdeu para o Goiás. No seu mini campeonato goiano vai enfrentar hoje o Atlético Goianiense, também mais um confronto direto contra uma equipe que é postulante ao acesso à Série A. Figueirense, mais uma vez, mais uma semana conturbada, com saídas, com polêmicas. O Figueirense, enfim, conseguiu registrar o Pintado uma semana e meia depois da demissão do Thiago Carvalho, então a gente espera que tenha aí dias mais tranquilos. Agora que o Pintado vai ter esse tempo aí para trabalhar, o próprio Jair Ventura teve uma semana cheia para trabalhar. Eu queria fazer um adendo, né, Mancha? Acho que o dress code da firma hoje é azul, né? Tá todo mundo de azul em diferentes tons, então... É verdade. Juro que não foi combinado. A paleta de cores. Ian, o Avaí, rapidinho, né? A gente vai falar mais sobre isso. O Avaí, claro, se vencer, entra no G4, mas vai depender dos outros resultados. Porque se todo mundo vencer, todo mundo novamente passa o Avaí, né? Pois é que tá tudo muito equilibrado, né, Mancha? O Avaí tá com um ponto ali só atrás do G4, começou a rodada passada como líder, terminou em quinto por causa de uma derrota. Então acho que isso diz muito sobre o quão equilibrado tá esse início de Série B, né? Acho que é uma das Série Bs mais equilibradas dos últimos tempos, pelo menos nesse início de competição. Legal. Nosso próximo comentarista a ser apresentado, né? Quando ele tem que assinar, preencher alguma ficha, falta espaço. Profissão: radialista, jornalista, comentarista, dress code, como é que é? Especialista em moda também, paizão, jogador do Patota Quinta Tentativa. Falta espaço para preencher. Emerson Luiz, se eu não me engano, está de um tom de azul também, Emerson. Boa tarde. Também. Boa tarde, Mancha. Personal boa tarde, Renato, stylist. a todos que estão por vir aí, nossos colegas. Boa tarde aos telespectadores da NDTV Record. É um azul marinho. E te confesso que foi aleatório. Bom, é isso aí, vamos embora, tá tudo certo. O importante é essa combinação. Porque tá muito chato aqui, viu, Mancha? Se você usar uma camisa bordô, você é torcedor do Beck. Verde é torcedor do Metropolitano. Se aparecer numa foto que alguém tá com a camisa do Blumenau, você vira torcedor também. É um negócio muito chato aqui. Enfim, faz parte da rivalidade, mas é uma coisa bem xarope, o pessoal querendo colocar profissionais da imprensa, torce para esse, torce para aquele, enfim. Cada um faz o que bem entender, livre arbítrio. Mas acima de tudo, você precisa ser imparcial e profissional. É o que a gente tenta fazer aqui, por essas bandas aqui, defendendo a nossa Copa do Mundo, o nosso Mundial, a Champions League, que é a Série B catarinense, que vai começar agora, oficialmente no dia 31. A federação confirmou a antecipação do clássico entre Metropolitano e Blumenau. Mancha. Legal, e quando eu falei especialista em dress code, eu queria falar personal stylist. Carol me soprou aqui no ponto, a nossa produtora, diretora do programa, me soprou aqui no ponto. Quer participar da nossa enquete? É muito fácil, 991914706, o código de área é o 48. Quem deve ser o novo técnico da seleção? Já temos as opções para colocar aqui no telão para a galera também participar, ou essa manda só a sugestão? Temos sugestões aqui já, deixa eu ir pro telão. Hashtag Ancelotti, hashtag Jorge Jesus, ou hashtag só tem gringo, hashtag Abel Ferreira. Quem você gostaria de comandar a amarelinha, a seleção canarinho, para as próximas competições, para a Copa do Mundo e tudo que vem pela frente? O Ancelotti está se despedindo lá, né? É a tendência, né, Mancha? É a tendência. Não é o meu favorito. Não é o teu favorito. Jorge Jesus também deixaria a Arábia para vir para cá. Tá livre já? Foi Tá demitido. livre, já tá livre. Demitido ao Hilal. E o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, esse desconversa. Quando perguntam para ele dá uma desconversada, Ian. Até tia Leila desconversou essa semana. Ih, até tia Leila vem desconversando. Vamos fazer o seguinte, já tá pronto o nosso vivo pra gente ir lá pra ressacada. Daqui a pouco tem um campinho do Avaí, pra Ian Cel passar pra gente a provável equipe do Leão que joga daqui a pouquinho contra o Atlético de Goiânia, o Atlético Goianiense. Teremos
Igor Bom no gol, com Eduardo Brock e Jonathan Costa fazendo a dupla de zaga. Na esquerda, o Raylan, na direita, o Marcos Vinícius. Meio campo tem JP, Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel. Na frente, Aleph Manga e Kleber com a 99. É mais ou menos esse o time? Deve ser esse o time? Foi isso, Mancha. A apuração do nosso repórter JP Bianchi pro Jornal ND. Chama a atenção o Raylan na lateral esquerda, né? O Avaí não tem o Mário Sérgio suspenso, foi expulso contra o Goiás. E o Quaresma, que seria o substituto natural, está machucado, está com uma lesão no tornozelo. Então vamos de improviso na lateral esquerda do Avaí. De repente um zagueiro poderia entrar ali, mas o Avaí também não tem um zagueiro canhoto. Tem só o Brock, que seria um zagueiro mais pesado para jogar na lateral. Então o Jair Ventura opta por jogar com o lateral direito ali. O Raylan já entrou na lateral esquerda contra o próprio Goiás no segundo tempo, então não deve estranhar tanto. O único problema é que acho que vai faltar um pouquinho de profundidade ali pelo lado esquerdo, né? Porque você tem o Raylan por ali, o Marquinhos Gabriel caindo por ali, que é mais um meia, puxa mais para dentro. O Manga também não consegue dar essa profundidade, ainda não conseguiu desempenhar o que se espera dele, na minha visão. Então, acho que pode ser o caminho do Avaí, acho que vai ser mais pelo lado direito hoje no jogo contra o Atlético. O Raylan é o sobrinho do Oséias? É o próprio. O próprio sobrinho do Oséias. Né? Quando ele entrou acho que na última partida, penúltima partida, ele foi bem, né? Ele fez um gol contra o América de falta, né? Bonito gol, assim, quase sem ângulo, batendo o cantinho do goleiro. Primeiro gol dele com a camisa do Avaí. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para Renato Semensati, que hoje veste o azul também. Renato, qual a diferença do Marquinhos Gabriel, que passou aí no Heriberto Wilson, para o Marquinhos Gabriel, que hoje está novamente na ressacada? O Marquinhos está tendo a sequência de jogos que ele não teve aqui, e se ele tiver a sequência de jogos, ele é um jogador acima da média para a Série B do Campeonato Brasileiro. O que acontecia com o Marquinhos Gabriel aqui? Depois da primeira passagem dele, aí foi ótima, tanto que ele foi para o Goiás jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Chegou lá, não jogou, voltou para o Criciúma. E aí ele passou 2 temporadas aqui, ele começou a Série B, 2 jogos, 4 assistências, sendo o melhor jogador. No terceiro jogo ele teve uma lesão muscular. Aí ele ficou 10 rodadas praticamente fora. E quando ele voltou muito mal, se arrastando. Quando ele estava voltando a jogar bem, ele machucou de novo. E aí ele não voltou mais para o time. O ano passado, na Série A do Campeonato Brasileiro, não dá nem para classificar, Marcelo. Ele foi um figurante. Aí chegou no final da temporada, o Criciúma queria renovar com ele. Eu ouvi do então presidente dizer o seguinte: não, ele perdeu 4 quilos, ele está em forma e tudo mais. Eu pensei, bom, se um jogador que está treinando todos os dias adquire 4 quilos durante a temporada, alguma coisa deve estar errada. Então isso aí foi, acho que, um dos impeditivos para o Marquinhos. No final das contas, se for para somar e dividir, multiplicar e chegar a um resultado final, as lesões atrapalharam muito o Marquinhos Gabriel aqui. Eu tenho uma pergunta para vocês aí, Marcelo, mais especificamente para o Ian. Aquele pessoal que tem carteira assinada, que na segunda dia de semana vai ver o jogo, por exemplo, como foi lá em Goiânia, aquele pessoal que sabe, né? Que é muito comprometido com o clube, abandonam o emprego, acredito que sejam todos empregados, evidentemente, e foram lá para, abre aspas, incentivar o Avaí, tiveram aquele desentendimento com o Aleph Manga. Isso não atrapalha a sequência do Manga no Avaí não, né, Ian? Não fez por onde ainda, né? A verdade é essa. O que se esperava do Aleph Manga e o que ele entregou até agora, a gente pega um compilado aí de 10, 12 jogos que ele tem pelo Avaí, entregou algo em 2, 3, sendo muito generoso. Então, eu acho, claro, tem até um certo limite, onde a torcida ali vai pegar no pé do jogador, mas o Manga também não fez por onde. Acho que não devia responder também. Entra por um ouvido e sai por outro. Se ele for responder todo torcedor que pegar no pé dele, ele vai brigar com todo mundo. O Renato está fazendo uma referência ali no momento que o Manga acho que foi substituído, né? Ele se aproximou do banco de reservas, alguns torcedores do Avaí foram na grade, começaram a xingar ele, daí ele partiu para cima, seguraram, deu aquele rolo. O Marquinhos foi lá e falou, não, vamos pro banco. Puxou o Manga assim pro ladinho e o torcedor ficou gritando ali, deu para ver que era da torcida do Avaí, né? Tava com as cores do Avaí. E outro detalhe nesse jogo, o Amado Batista estava nesse jogo, né? Ele tocou aqui em Florianópolis no domingo, em São José, mas mais precisamente em São José, no CTG Os Praianos, no domingo, e na segunda-feira já pegaram lá uma cena do Amado Batista, torcedor do Goiás, estava a camisa do Goiás, se eu não me engano, estava lá nesse jogo. O Emerson Luiz, tem algumas imagens da derrota do Avaí por 2-1, né? O
o Goiás o Avaí abriu o placar e o Goiás ali em 2 lances e pouco mais aí de 3, 4 minutos conseguiu a virada aí, foi isso, ó. O Avaí tomou o gol muito cedo, né? Logo depois que abriu o placar. O JP fez 1-0, 3 minutos depois a gente tá vendo o lance aí, o gol de bola parada. O Avaí que acabou sofrendo um pouquinho nesses cruzamentos do Goiás, principalmente em faltas laterais e em escanteios, que foi algo negativo, assim, que me chamou a atenção dessa partida, Mancha. E depois o gol da virada do Lucas Lovat, lei do ex, né? Na Serrinha, pra mim, o gol do ano até aqui, um belo gol, um bate-pronto ali de primeira, sem chance alguma de defesa pro Igor Bom. O Kleber Machado, narrador, né, da Record, que falou, né, que essa brincadeira aí da lei do ex, né, quando o cara que já passou pelo time faz o gol, né, no antigo time, falou que não funciona mais porque todos os jogadores já passaram por todas as equipes. O jogador roda tanto que já passou por todas, vai ter sempre, então, a lei do ex funcionando. Deixa eu colocar o Emerson nesse papo aí do Avaí. Chegada do Jair Ventura, mudou a cara do Avaí, né, Emerson? O Emerson, detalhe, o Emerson é o único, eu não conheço outro, comentarista do país que assiste todos os campeonatos que dá pra assistir. Passou na televisão, terceira divisão do Acre, ele tá lá. Série A na NDTV Record, com certeza. Série B, Série C, Série D, ele assiste tudo. Você sendo gente boa como sempre, Mancha. Mas você viu ali, eu acertei o placar. Lembra que eu falei, jogo duro, complicado pro Avaí? Porque o Goiás é um dos favoritos. O Goiás é uma potência nacional. É um time realmente com uma baita estrutura. E você vê os gols sofridos pelo Avaí, que falha de posicionamento no primeiro gol. E o Aleph Manga, aí, bastante criticado, ele deu esse passe aí pro gol havaiano. E depois a gente vai ver na edição os gols, que falha de posicionamento, cobrança de escanteio. E o Igor Bom também no segundo gol. Você dá um soco na bola, eu não sou goleiro, não sou especialista, mas no mínimo você dá para os lados. Tá aí o primeiro gol, olha que falha. Contem quantos jogadores do Avaí estavam ali dentro da pequena e da grande área. Vários jogadores. Olha, por cima 7, mais o goleiro, que não teve culpa nesse gol. Mas no segundo, olha o soco que ele dá. Pro meio, você tem que dar para os lados. É mais ou menos assim a tendência. E não há muito exagero, não sei os colegas, essa cobrança, porque o problema é a nossa carência geral, nacional. A gente cria muita expectativa em cima de um jogador. O Aleph Manga nunca foi um craque. Mas não é uma cobrança excessiva para um cara que fez um bom campeonato estadual, que foi campeão catarinense, que até então faz parte do elenco, líder da Série B. A torcida pegando no pé, eu acho um exagero, é muito cedo ainda para esse tipo de cobrança tão pessoal. E o cara rebateu, enfim, talvez se sentiu injustiçado por conta desse histórico dele dentro da ressacada, mas eu acho que é muito exagero, viu, Mancha? E cobrança exagerada, né? Movido pela emoção ali, do calor do jogo. Pode falar, Renato? Não, eu vou discordar, respeitando a opinião sobre o segundo gol, o goleiro soca a bola 4, 5 metros fora da área. Tinha que ter um jogador do Avaí ali para marcar. Claro que o garoto foi de uma felicidade. Garoto que não é mais garoto, né? Eu conheci ele garoto na base do Avaí, o Lovat. Mas olha onde ele socou a bola. Ali é o time defende, tá todo. Estão os 11 jogadores dentro da área e não tem jeito, né? O goleiro, acho que culpa zero para mim no gol. Se ele soca ali na marca do pênalti, tudo bem. Aí socou para dentro da área. Mas lá onde ele socou a bola, aí eu não atribuo ao goleiro, não. Atribuo ao treinador, que trabalha com os 11. Olha lá, os 11 do Avaí estão dentro da área. Aí não tem jeito. Eu já fui goleiro, né? Mancha. Pode falar. Pode falar. Não, só... Então o goleiro dá um soco na bola e a culpa é do goleiro, assim. Ok. Não, a culpa é do treinador, no caso, desculpa. Eu acho que o também, Renato... tem toda... Bom, tem... A tua razão de discordar. Você acha normal ter 11 jogadores dentro da área? Ele acertou, eu acho que errou, enfim, faz parte. Sim, eu só estou Aí justificando o que você falou da questão se é culpa do treinador. Você acha normal ter 11 jogadores dentro da área? Os 11 jogadores do time estão defendendo dentro da área. O Renato tá dizendo que teria que ter um na sobra ali, né? Um na sobra fechando o Lovat. Fechando o Lovat pro Lovat não chutar. Acho que é mais mérito do Lovat do que qualquer outra coisa. Porque falha, posicionamento, enfim. Olha o chute que o cara acerta, gente. Não tem nem como ver falha de alguém no chute desse. O Renato fala isso aí, ó, que a marcação tinha estar um pouquinho mais já próxima ali, mas não deu tempo para chegar ali para impedir Lovat de acertar isso e colocar no DVD de melhores momentos
da carreira dele, com certeza. Esse gol dele não comemorou, levantou o braço pra galera. Galera, sem muita festa, porque é meu ex-time, já passei por lá, já passei por Floripa, então não vou comemorar. Eu já fui goleiro, vocês dois estão certos. Tem que ir, ó, pro ladinho, na diagonal ou pra lateral, né? O Ian tá rindo que eu falei que já fui goleiro. E ele foi bem, mas ele jogou pra fora da área. A zaga que não fechou junto deixou o cara chutar. Vamos pro palpitômetro Avaí Atlético. O que o time do Clube da Bola tá pensando desse jogo? Pode colocar na tela. Iancel, na vitória magra, 1-0. O Badá também, vitória magra do Avaí, 1-0. Eu já exagerei um pouquinho, botei o meu chapéu e lancei 2-0 ali pro Avaí contra o Dragão. Kaká vai junto com o Ian, 1-0. Renato também 1-0, todo mundo no 1-0, Emerson Luiz no 1-0. E eu tô fora de foco ali, Ian. Botei 2-0, exagerei um pouquinho? Não, depende, se vai abrir o placar cedo, vai ficar taxado para contra-atacar, né, mancha? De repente, tomara que tu acerte, né? Geralmente tu é o guru do nosso palpitômetro aqui. Acho mais fácil tu acertar. Vou no chute. Tem o Tati-Case Futebol Clube agora. Se tá no ponto, roda essa vinheta. O Tati-Case é com o Iancel. O que você separou pra gente, Ian, pra analisar de uma forma aí mais criteriosa, mais técnica e tática? Olha, Mancha, já que a gente falou tanto do lance, não do gol do Lovat, mas do primeiro gol do Goiás, a torcida do Avaí reclamou, poxa, não tinha ninguém na entrada da área ali para tirar a bola, mas eu vou explicar por que essa jogada ensaiada do Goiás fez tanto sentido e como eles conseguiram manipular muito bem a marcação do Avaí. Pedir para a produção botar o lance na tela, pode pausar a imagem nesse momento aí. O Goiás usou a forma como o Avaí marca os seus escanteios justamente para se aproveitar disso. O Avaí faz uma marcação mista em escanteios defensivos. O que isso quer dizer? Que alguns jogadores marcam por zona e outros marcam individual. A gente está vendo ali as 3 marcações, o Marcos Vinícius, o JP e o Zé Ricardo estão marcando individual. Ou seja, quando você marca individual, a parte ruim disso é que o adversário vai poder te levar para onde ele quiser, porque você vai perseguir ele onde ele for. E foi justamente isso que os jogadores do Goiás quiseram fazer. Eles empurraram os jogadores do Avaí para o mais próximo da própria área para gerar esse espaço ali na entrada da área. E a gente vê que o Goiás, outro detalhe, o Goiás bota 2 cobradores, um destro e um canhoto. Então também para induzir, para gerar essa dúvida, opa, se o canhoto bater eu vou ter uma batida fechada. Pode soltar a imagem, produção? No momento em que o Gava acerta, a gente vê, ó, olha o espaço que gerou na entrada da grande área ali, justamente porque os jogadores do Goiás levaram os jogadores do Avaí mais para dentro ali da própria área. A gente podia dizer, poxa, de repente o João Vitor podia ter feito um bloqueio ali na finalização do Pedrinho? Podia, faltou um pouco mais de atenção, mas não dá para negar que a jogada ensaiada, trabalhada ali pelo técnico Wagner Mancini foi muito efetiva. Foi uma jogada inteligente, ele usou a própria maneira como o Avaí marca para se aproveitar disso e gerar um espaço onde normalmente se espera uma batida alta para os jogadores cabecear. É muito curioso, Mancha, que os jogadores do Goiás, aqueles que estão ali dentro da pequena área, eles não foram para dentro da área para cabecear. Eles foram dentro da área simplesmente para atrapalhar os jogadores do Avaí, para induzir os jogadores do Avaí a fazer uma marcação mais próxima do próprio gol para gerar esse espaço. Dito isto, enquanto eu faço um making-off de Iancel, porque preciso registrar, né? Dito isto, pode ter acontecido também no segundo gol, né? Eles se aproximaram um pouco da área, levaram todo mundo, sobrou espaço. Quando o Igor Bom tentou afastar a bola, tinha alguém livre ali na entrada da área para dar essa batida? Eu achei um lance um pouco diferente do segundo gol, porque vem uma bola alta, vem uma bola, de repente, buscando alguém para cabecear, até porque se eles fizessem isso de novo, provavelmente... o Avaí já estaria mais atento a esse tipo de jogada. Ali, esse segundo gol, eu não consigo ver falha. Ali, para mim, é mérito total do Lovat. Um chute indefensável, que para mim é o gol do ano até aqui. Eita, legal demais. Fazer o seguinte, segue falando de Série B, mas de técnico novo, né? Sai Zé Ricardo, entra Eduardo Batista lá no Criciúma e ele falou sobre a receptividade dos jogadores e da equipe e também da importância da torcida do Tigre, uma das mais barulhentas de Santa Catarina, tenho certeza, no bom sentido. Fala, professor. A gente tem um staff muito qualificado dentro do Criciúma e tem dado essas informações para a gente. E uma coisa importante que eu senti, até pela experiência, né? Uma coisa bastante positiva, a receptividade dos atletas, né, em receber essas informações. Então isso também é importante, né? Todos eles a todo momento ali dando feedback,
né? Então isso vai fazendo com que a gente conheça melhor e esse processo se acelere. Um ponto é importante, né? Foi a frase que eu tenho falado com eles. Nós temos que ganhar os duelos, né? Eu de longe eu sei o que a torcida do Criciúma quer. Eu sei o que é essa cidade, eu sei o símbolo que é Criciúma, né? A Santa Catarina, né? É de um povo trabalhador, sofrido, né? E o torcedor ele quer isso. Não vai ganhar sempre, mas quando às vezes não ganhar, mostrar luta, entrega, empenho. Então é isso que a gente tem passado para eles. E para o torcedor, né? Acho que chegou um cara que veio para trabalhar, veio com sangue nos olhos, né? Eu acho que é importante esse torcedor comparecer, vir acreditar, como eu já falei antes, né? Para o objetivo maior, para esse, né? Você colocou bem, para esse processo de recuperação, né? A gente não pode falar em acesso sem a gente passar por um processo de recuperação. O Criciúma precisa entrar na Série B, né? Nós não entramos na Série B ainda, né? Tem oscilado, então a gente tem que buscar. Passa pelo jogo em casa. A nossa resposta vai ser dada em campo. Tá aí, nossa resposta vai ser dada em campo. Já eu vou passar a palavra pro Renato Sebensati, pro Ian, pro Emerson Luiz, mas antes vamos dar uma olhadinha nas mensagens que estão chegando. Tem a nossa enquete também. Qual técnico você acha que poderia comandar a seleção brasileira? Hashtag Ancelotti está com 20%. Hashtag Jorge Jesus está com 20%. Lembrando que é tudo juntinho ali, o Jorge Jesus. E hashtag Abel Ferreira está liderando com 60%. Também tudo juntinho para o aplicativo computar o seu voto. Já a gente vai com outra parcial. Você falou que o Ancelotti não era o teu preferido. Desses três tem um ali? Você pode revelar para o nosso telespectador ou só entre a gente aqui e Ansel? JJ. JJ, Jorge Jesus. Tem mensagem chegando. Já o Renato Sebensati vai falar do Eduardo Batista. Não assinou, mas colocou ali uma fotinha ali do Leão de Jesus também. Boa tarde, Mancha, um programa de nível nacional. Salve a nação havaiana. Meu abraço especial é para o Badá. Não chora hoje não. KKKKK. Bota até uma risadinha no final. Um abraço especial pro Badá, né? Everson lá de São José. Boa tarde para todos do melhor e maior programa de esportes de Santa Catarina. O Pintado não vai tirar a bola da área, não vai fazer jogadas e nem gols. O problema é o fraco plantel. Um abraço, Mancha, o Everson, que sempre está participando, sempre mandando mensagem. Nosso telespectador assíduo aqui do programa, Nádia, partiu ressacada. E essa foto ela tirou, claro, em outro dia, lá na ressacada, com sua camisa toda autografada no vestiário do Leão. Que foto legal, Nádia. O Juca lá de Laguna, ó. Boa tarde, aqui curtindo as feras do Clube da Bola, colocou uma foto minha, tô falando, tô me mexendo ali, bem na hora que ele clicou a foto. Legal, legal. O quadro lá atrás, ó. Tem, né, desenhos ali, anotações, legal demais. Boa tarde, Mancha. Hoje é dia pra vencer. Jogo pra ir pra ponta da tabela. O único resultado é ganhar ou ganhar. Tá se referindo ao Avaí, que joga daqui a pouquinho, com certeza. Temos mais uma? Fechou as mensagens. Vou fazer o seguinte, falar agora do Criciúma, né? O Eduardo deu a entrevista, falou que tá com sangue nos olhos, da importância da torcida. E quando eu falei que a torcida era barulhenta, é a banda. Você vai no jogo, o Renato já acostumou, mas quando você vai no jogo do Criciúma, a banda começa, sou cavoeiro. 10 dias depois, essa música ainda está na sua cabeça, quando você fica em silêncio, ela continua tocando. Tô mentindo, Renato? O Eduardo Batista vai se acostumar já com a banda do Criciúma. É verdade, Marcelo. Inclusive fez falta essa banda, que estava suspenso por uma briga lá contra o Joinville, aí a polícia tirou os instrumentos musicais. E aí, se uma banda sem os instrumentos musicais, não consegue fazer muita coisa. Sobre o Eduardo Batista, eu acho que esse ponto que vocês pegaram da entrevista é o ponto central do grande desafio dele. Ele viu os jogos, evidentemente, do Criciúma e viu que é um time sem sangue. Quando joga no Heriberto Wilson, jogou pela Copa do Brasil, aí foi todo mundo Leão. Contra o Bragantino foi tudo Tigre, né? Vou falar Leão aqui, os caras ficam bravos comigo. Mas aí foi jogar contra a Chapecoense, eu chamei a atenção num lance, né? O Criciúma tá tomando um amasso da Chapecoense, com 20 minutos era para estar 3-0, não fosse duas grandes intervenções do goleiro. E aí ele acha um gol, porque o futebol permite isso, né? Você viu aquela comemoração do solteiro contra casado, Marcelo? O cara passa, dá um tapinha na mão. Ô, quanto é que tá? 11-11. Não, volta lá que nós vamos marcar e tal. Então, parecia que era jogo de casado contra solteiro. E depois, na garra, na vontade, a Chapecoense, no segundo tempo, faz o resultado. O Eduardo falou ali,
Temos que ganhar os duelos individuais. Este é o problema do Criciúma. Quando joga em casa, corre, tromba, divide, é um time pegador. Quando vai na casa do adversário, é o casado contra solteiro. Domingo eu tive a oportunidade de entrevistar o executivo de futebol, o Ítalo Rodrigues, que não foi o responsável pela montagem por esse elenco, e fiz essa pergunta para ele. E ele foi muito claro ao dizer o seguinte: é uma preocupação que eu tenho também, o estado anímico, né, dos jogadores. E quando você monta o grupo de jogadores, você escolhe isso. Né? Você tem aquele jogador que às vezes tecnicamente ele é inferior, mas ele tem mais o perfil de Série B de Campeonato Brasileiro. Quem montou esse elenco do Criciúma, além de várias carências que deixou, fez a escolha errada nesse aspecto. O Criciúma é um time frio, que não combina com o histórico do Criciúma. Então o Eduardo chega, seguramente ele já está trocando jogadores, né? Ele fez o treinamento aberto, que é uma raridade por aqui, depois de 3 anos. A imprensa que quis, teve a oportunidade de ver aí esse trabalho que vocês estão mostrando aí. Ele colocou 3 zagueiros, Marcinho, que é o novo titular da lateral direita, e o Hermes, 3 no meio e 2 atacantes. Tirou um atacante e colocou o Marcelo Benevenuto. Para quê? Para potencializar ali o Marcelo Hermes, que ele falou, na entrevista ele fala: eu queria trabalhar com esse jogador, tentei levar ele para o clube que eu estava, não deu, 4 temporadas eu tentei levar ele, e agora já que ele não veio, eu vim. Ele usou esse termo, já que ele não veio, eu vim. Então, você coloca 3 zagueiros, por quê? Porque ele olha nos laterais que o Criciúma tem, o Marcinho, que aqui está muito bem, fez uma belíssima partida contra o Bragantino, e o Marcelo Hermes, que dispensa apresentações, só que o Marcelo Hermes, que foi o melhor jogador do Criciúma nas últimas 2 temporadas, ele estava um lateral marcador. E o Marcelo, lateral marcador, ele é um jogador mais do que comum, inclusive ele tem deficiências da marcação. Então, eu acho que taticamente o Eduardo está buscando uma alternativa que se encaixa mais com o elenco, em relação ao que fazia o Zé Ricardo, que não abria mão de jogar com 3 atacantes e apenas um jogador de marcação no meio, mas ele vai ter que resolver essa questão aí, essa de duelos individuais, que nada mais é do que ganhar as divididas. Duelos individuais é a nomenclatura moderna, né? Do futebol raiz é o seguinte: tem que ganhar dividida. E na Série B do Campeonato Brasileiro, time que não ganha dividida, não ganha jogo. Então o Eduardo vai ter que botar um pouquinho de sangue em alguns jogadores do Criciúma aí, alguns que já estão até bastante tempo aqui, já estão mais tranquilos e tal, já tem um passado e tudo mais, não estão com aquele empenho de temporadas anteriores. Então, vai ser o grande desafio dele aí. Pegando o início do comentário do Renato, né? O grande Miguel Livramento, que nos deixou, fez 2 anos essa semana, no dia 8 de maio, estaria completando 83 anos, sempre tinha uma frase, né? Ele dizia: quando joga contra o Avaí, são os leões. Quando enfrenta outro time, são os gatinhos, ou algo assim, mais ou menos o que o Miguel dizia. Emerson Luiz, o Eduardo veio de um trabalho aí de 3 anos, quase 3 anos, no Novo Horizontino. O homem gosta de estabelecer residência. 3 anos, leva a família, leva toda a sogra, leva todo mundo para estar junto, porque é um tempo longo no futebol de hoje, né? Sem dúvida, é só ver o trabalho dele nos clubes em que passou, ele finca a raiz, ele cria uma filosofia de trabalho, ele é competente, ele chega aos objetivos, mas parece que é aquele treinador que quando vai com um clube grande tem uma certa dificuldade. A gente sabe como é que funciona, sabe como é difícil trabalhar em clubes grandes. Ele passou por alguns, não se deu bem, voltou a treinar equipes consideradas menores, do interior de São Paulo principalmente, mas agora no Criciúma eu vejo que o Eduardo ele tem chances aí realmente de fazer um bom trabalho aqui em Santa Catarina. E que bom que ele já chegou e abriu o treino, porque aqui, vou te contar, Mancha, aqui já estão com frescura, fechando treinamento, faz jogo-treino, não pode resultado ser divulgado, não pode mostrar a escalação, enfim, é uma coisa que me deixa extremamente irritado. Eu acho legal essa questão profissional que está sendo adotada aqui no futebol da cidade, especialmente do BEC, com o sistema SAF, profissional, sem dúvida nenhuma, é um trabalho muito legal que está sendo feito, mas peraí, gente, aqui é 2ª divisão de Santa Catarina, é Série B. No mínimo, é importante o torcedor, a imprensa que repassa isso ao torcedor, se bem que hoje todo mundo sabe tudo por conta das redes sociais, qual é o 11 que está sendo montado, qual é a ideia, o que se pretende o treinador com o time, com a formação, mas não. Venceu o Marcílio Dias em jogo treino, reservas do Marcílio Dias por 1-0. Quem fez o gol? Não posso divulgar.
Estou proibido. A gente conversando com o assessor de imprensa. Claro que a gente descobriu, foi o Paul, camaronês. Já jogou no Nação, já jogou no próprio Metropolitano, hoje está no Blumenau. Segunda-feira, o Beck enfrenta o Joinville em jogo treino. Será que vai ser também essa mesma frescura? Enfim, é um negócio realmente que não dá para entender. Por isso, tirar o chapéu, parabéns para o Eduardo. Voltando, treinador raiz. Não pode ter muito segredo, muita frescura, esconder muita coisa. Na reta final, na véspera de um jogo, aí tudo bem, quer fechar treino, mas, pô, é um negócio que me deixa extremamente irritado, viu, Mancho? O negócio do fechar o treino é o seguinte, fechou o treino, foi pro jogo, mostrou uma coisa diferente, uma jogada ensaiada, acho que vale. Agora fechar o treino, não pode nem divulgar quem fez o gol no jogo treino contra o... né? Daí complica, né? Até o patrocinador aparece menos, que a câmera não filma a camisa, não filma a placa, não filma lá a marca da água que eles tomam. Eita! Antes do intervalo, palpitômetro Criciúma e Volta Redonda. Você de casa também pode mandar, se é torcedor do Tigre, pode mandar o seu palpite também do 489-9191-4706. Ó, já vou dizer que a galera geral aposta na vitória do Criciúma. Ninguém apostou no Volta Redonda suas fichas. E Ansel, 2-0 pro Tigre, mesmo placar do Sérgio Badá, eu coloquei 2-1 para ter uma emoçãozinha, pra banda tocar mais alto. O Cacá Oliveira vai de 1-0, Renato vai de 2-0 e o Emerson Luiz aposta no 3-1. Rapidinho, Ian, vitória do Tigre. Vitória do Tigre. Achei interessante, Mancha, até essa questão que o Renato trouxe do Eduardo Batista usar 3 zagueiros, algo que ele já fazia no Novo Horizontino. Era um time que marcava muitas vezes individualizado, subia marcação alto, jogava com 3 zagueiros, é verdade, às vezes ficava até no mano a mano. Era um time que se arriscava, tinha coragem e competia muito, principalmente. Legal, Novo Horizontino, já falei uma vez aqui, os novos enjoados do futebol paulista, o Novo Horizontino está entre eles, está nessa lista. Um rápido intervalo e a gente volta para falar mais de Série B, Série C, Série A e Série D do Campeonato Brasileiro. É rapidinho.